Em um mundo onde os deuses governam através do puro tédio, a humanidade se tornou seu tabuleiro de xadrez pessoal. No centro dessa metrópole, um jovem de cabelos vermelhos chamado Fei caminha com uma confiança inabalável. Ele entra em um santuário esquecido, onde uma luz azul pálida emana de um sarcófago de cristal. Dentro do cristal repousa Leolea, uma antiga deusa dragão que aguarda por um desafiante digno. Fei coloca a mão sobre a superfície fria e sussurra que está pronto para o jogo. O cristal se estilhaça em 1000 pedaços de luz, revelando a deusa em sua forma física. Leolea abre os olhos e exige saber se este mortal possui a inteligência necessária para segui-la. Fei apenas sorri, sacando um baralho de cartas rúnicas que brilham com energia arcana. Ela declara que o primeiro teste será um jogo de memória divino, onde o erro custa a alma. Centenas de peças flutuantes giram ao redor deles, cada uma contendo um símbolo antigo complexo. Fei observa cada movimento, memorizando as trajetórias das peças com uma precisão robótica. Leolea aumenta a velocidade do giro, tentando confundir os sentidos do humano. Sem hesitar, Fei estende a mão e toca em 2 peças que parecem idênticas à distância. Os símbolos se alinham perfeitamente, emitindo um som harmônico que ecoa pelo salão. Leolea percebe que este não é um mortal comum, mas alguém que treinou sua mente para o impossível. O tempo começa a acabar e as peças restantes começam a queimar com chamas vermelhas. Fei precisa encontrar o último par antes que o calor consuma o oxigênio da sala. E ele fecha os olhos, confiando apenas em sua memória espacial, e agarra os 2 últimos fragmentos. O fogo se apaga instantaneamente, deixando apenas o silêncio e o cheiro de ozônio no ar. Leolea solta uma risada melodiosa, admitindo que sua primeira impressão estava errada. Ela estende a mão para Fei, selando oficialmente um pacto entre uma deusa caída e um gênio humano. Juntos, eles partem do santuário em direção à Federação dos Jogadores, o quartel-general da Resistência. No caminho, Fei explica que seu objetivo é vencer 10 jogos contra os deuses mais poderosos. Leolea questiona por que um humano arriscaria tanto por um simples desejo. Fei hesita por um momento, lembrando-se de uma promessa feita há muito tempo. Ele afirma que o mundo precisa de uma mudança que apenas o poder divino pode proporcionar. De repente, o céu escurece e uma presença colossal começa a se manifestar acima da cidade. Os cidadãos entram em pânico enquanto as sirenes de aviso divino ecoam por todos os lados. É o deus Ouroboros, uma serpente infinita que exige o próximo sacrifício intelectual. Leolea avisa que o Ouroboros é conhecido por seus jogos de palavras cruéis e sem saída. Fei ajusta seu casaco e diz que as regras da serpente são justamente o que ele pretende quebrar. Uma voz estrondosa vinda das nuvens anuncia o início do jogo da palavra proibida. Piau, uma aliada de longa data e especialista em táticas, aparece para se juntar à equipe. Ela traz notícias de que outros jogadores já falharam e foram transformados em estátuas de sal. Fei não se abala, pois já começou a analisar o padrão rítmico da fala do deus. O jogo começa e o chão sob ele se transforma em um tabuleiro de xadrez gigante feito de energia pura. Ouroboros lança a primeira charada, uma frase que prende a mente de quem a ouve. Piau vacila, quase pronunciando a palavra que selaria seu destino eterno. Fei grita para que ela não responda, revelando que a resposta está no silêncio entre as sílabas. Ele encara o olho gigante da serpente e desafia o deus a julgar de acordo com suas próprias regras. Ouroboros sibila com desprezo, mas por trás de sua arrogância há um vislumbre de dúvida. O jogo entra em sua fase final e a pressão gravitacional aumenta a cada segundo. Leolea começa a brilhar com sua luz original, tentando estabilizar a realidade ao redor deles. Fei percebe que Ouroboros está escondendo uma carta na manga, uma regra oculta que ninguém notou. Ele corre em direção ao perigo, pronto para fazer a jogada mais arriscada de sua vida. Mas antes que ele possa falar, uma figura sombria surge do nada, bloqueando seu caminho. É um antigo rival que Fei acreditava ter sido banido para outra dimensão. O rival sorri maliciosamente, segurando um artefato que emite uma frequência capaz de cancelar o jogo divino. A interferência causa uma instabilidade catastrófica e o céu começa a desabar literalmente sobre a cidade. Fei agora precisa decidir entre vencer o deus ou salvar a cidade da fúria do seu antigo inimigo. Fei observa a destruição iminente enquanto o brilho nos olhos do deus Ouroboros aumenta. Ele percebe que a única forma de salvar a todos é aceitando o desafio do próximo jogo divino imediatamente. Piau treme ao sentir a pressão esmagadora da presença de Ouroboros descendo sobre o campo de batalha.
O Deus anuncia as regras do jogo Palavra Proibida com uma voz que reverbera no próprio tecido da realidade. Cada jogador deve evitar dizer termos específicos que mudam dinamicamente conforme o tempo passa. Se alguém pronunciar a palavra proibida, sua alma será devorada pela serpente infinita. Fei coloca a mão no ombro de Pyro para tentar estabilizar seu pânico crescente. Ele sussurra que eles precisam confiar na lógica e não no medo para vencer essa divindade. O jogo começa e o chão se transforma em um tabuleiro gigante de luz pulsante. Ouroboros faz a primeira pergunta, tentando induzir Pau a cometer um erro verbal fatal. Piau abre a boca, mas as palavras travam em sua garganta diante da pressão. Fei intervém com uma frase codificada que confunde a percepção do deus. Ouroboros ruge, sentindo-se insultado pela audácia do pequeno humano. A próxima rodada exige que eles descrevam um objeto sem usar substantivos comuns. Piau percebe que a palavra proibida dessa vez é água, justamente o elemento que ela domina. Ela precisa encontrar um sinônimo ou uma metáfora complexa para continuar no jogo. Fai faz sinais manuais discretos para Peril, guiando seu raciocínio lógico. Peril descreve o elemento como o suor da vida que flui dos céus, evitando a proibição. O deus Ouroboros se contorce, pois não esperava tanta resiliência mental da garota. Ele decide mudar as regras no meio da partida, criando uma zona de silêncio absoluto. Agora, os jogadores devem se comunicar apenas através de pensamentos e projeções visuais. Se houver uma falha de sincronia entre os dois, a penalidade será dobrada. Fei mergulha na mente de Pau, encontrando um mar de memórias dolorosas e inseguranças. Ele entende que o trauma de Pau é o que impede de usar todo o seu potencial divino. Através do elo mental, Fei compartilha sua própria determinação inabalável com ela. Piral sente a força de Fei e começa a transformar seu medo em uma arma estratégica. Juntos, eles projetam uma imagem complexa que desafia a lógica do próprio Ouroboros. O deus hesita por um segundo, incapaz de processar a resposta combinada dos humanos. Esse é o momento que Fei estava esperando para desferir o golpe final psicológico. Ele induz o deus a dizer o próprio nome, que se torna a palavra proibida da rodada final. Ouroboros percebe o erro tarde demais quando o som de seu nome vibra no ar. Uma explosão de energia espiritual consome a forma física do deus, selando sua derrota. Piau cai de joelhos exausta, mas finalmente livre da sombra do fracasso. Fei estende a mão para ajudá-la a levantar, reconhecendo seu papel crucial na vitória. A cidade ao redor deles começa a se reconstruir magicamente com recompensa pelo triunfo. No entanto, a vitória atrai a atenção de outras divindades muito mais cruéis. Um novo convite surge em um tablet digital, brilhando com uma cor sinistra. O próximo desafio será contra Dax, um rival que conhece os segredos de Fei. Piau sente um calafrio ao perceber que o labirinto da deusa Lucemia está sendo preparado para eles. Antes que possam descansar, o chão desaparece e eles são sugados para um vazio sem fim. O vácuo infinito consome a luz enquanto Fei e Leolea caem através de fendas dimensionais rasgadas no tecido da realidade. Eles aterrissam bruscamente em uma plataforma de mármore branco que flutua no centro de um labirinto impossível. À frente deles surge Dax, o rival de Fei, empunhando um dispositivo de mapeamento holográfico que brilha intensamente. Dax declara que apenas uma equipe poderá reivindicar a glória de desafiar a deusa Lucemia nesse labirinto final. Fei observa as paredes do labirinto se moverem como engrenagens gigantescas de um relógio cósmico. De repente, a deusa Lucemia se manifesta acima deles, sua voz ecoando como o trovão em uma catedral vazia. Ela explica que o jogo é uma corrida contra a entropia, onde cada passo errado apaga uma memória do jogador. Fei e Dax começam a correr pelos corredores que se fecham, suas mentes trabalhando em velocidades sobre-humanas. Leolea usa seu sopro de dragão para congelar as engrenagens de uma armadilha de lâminas que bloqueava o caminho. Dax tenta trapacear usando um artefato proibido que distorce a gravidade ao redor de Fei. Fei sorri, revelando que já havia previsto a traição e implantado um vírus lógico no sistema de Dax. O dispositivo de Dax explode em faíscas digitais, forçando-o a parar enquanto Fei avança sem hesitação. Fei e Leolea alcançam o portão central, onde a realidade se dobra para revelar a verdadeira forma de Lucemia. Lucemia desafia Fei para um último teste de lógica pura, onde ele deve definir o valor do infinito. Fei fecha os olhos, lembrando-se de cada jogo, cada perda e cada lição aprendida até este momento. Ele responde que o infinito não é um número, mas a vontade humana de sempre dar mais um passo adiante.
As paredes do labirinto começam a rachar, incapazes de conter a verdade simples e poderosa daquela resposta. Lucemia convoca uma tempestade de fragmentos dimensionais para esmagar os insolentes humanos de uma vez por todas. Leolê assume sua forma semidragão completa, criando um escudo de escamas douradas ao redor de Fei. Fei percebe um padrão no caos e lança sua última carta de jogo, o Nulo Absoluto. Toda magia e fúria da deusa são subitamente silenciadas por um vazio perfeito que anula o poder divino. Lucemia observa seus poderes se dissiparem, restando apenas o silêncio e o respeito por seus oponentes. Ela admite a derrota, tornando Fei e Leolê os primeiros vencedores de 10 jogos em milênios. O desejo final de Fei é revelado. Ele pede que deuses e humanos vivam em um mundo de cooperação, não de jogos cruéis. A realidade começa a se reescrever, fundindo a tecnologia humana com a elegância da magia divina. Piao e Dax reaparecem na cidade, confusos, mas sentindo um novo senso de paz em seus corações. Leolê, agora sem seus chifres, mas ainda com sua força, abraça Fei com entusiasmo. Os outros deuses observam do céu, aceitando o novo pacto e o fim do tédio eterno. A humanidade começa a reconstruir sua civilização sob a tutela pacífica dos antigos deuses. Fei olha para o céu, sabendo que seu maior jogo apenas começou, o jogo da vida real. Ele sente o peso do cristal em seu pescoço, que agora brilha com uma luz constante e suave. Leolê aponta para uma estrela cadente, lembrando a Fei que agora eles podem viajar para onde quiserem. Eles decidem que o próximo destino será o antigo reino dos dragões para restaurar a memória de Leolê. O mundo está seguro e os jogos de vida ou morte tornaram-se lendas do passado. Fei percebe que sua invencibilidade não vinha da sorte, mas das conexões que ele formou ao longo do caminho. O labirinto de Lucemia agora serve como um monumento à inteligência e persistência humana. Leolê sussurra um agradecimento a Fei por tê-la libertado da solidão divina. Eles dão as mãos e saltam para a próxima grande aventura que os espera além do horizonte. A tela escurece enquanto o símbolo da vitória humana brilha intensamente no centro do universo. A jornada épica termina aqui, com a promessa de um amanhã onde todos são mestres de seus próprios destinos.